Olá pessoal, eu sou Héctor e este é o seu canal. Vamos falar sobre a estrela Mira. É uma sugestão da nossa querida inscrita Ana Bastos. Obrigado, Ana, pela sua sugestão e pelos seus belos comentários. Então, Mira está na mira. Mira é uma estrela, fica na constelação da Baleia e pode ser vista no hemisfério sul. Baleia também é conhecida por Cetus, o que é baleia em latim. Fica distante de nós 350 anos-luz, ou mais, dependendo da equipe que mediu a distância. Essas distâncias são difíceis de serem determinadas e apresentam resultados diferentes em diferentes artigos. O grande desafio é chegar ao resultado mais próximo da distância da estrela. É uma estrela dupla e variável, pulsante de longo período, com período de pulsação de 80 mil dias. Há textos que corrigiu esse período para 332 a 1500 dias. Ou seja, Mira é invisível aos nossos olhos, mas nesse período pode ficar visível ao olho nu, ou pode não estar, devido à sua pulsação. A magnitude de Mira, portanto, varia ao longo das noites. Essa variação permite aos astrônomos estudarem mais sobre a estrela e assim entender mais sobre a origem e a evolução do universo. Mira é uma estrela interessante, e interessantes são também todas as estrelas que se comportam como Mira. Exatamente isso, Mira não é única. As estrelas que imitam Mira são as chamadas estrelas tipo Mira. E afinal, como Mira tem se comportado? Mira é uma gigante vermelha da classe espectral M. Nas diferentes épocas da evolução da estrela Mira, ela mostra algumas características interessantes. Mira é latim e significa maravilhoso. Em 2006, imagens obtidas da Galaxy Evolution Explorer (GALEX) da NASA descobrem através das ondas ultravioletas que Mira está curtindo em suas baladas. Ela corre a altas velocidades, 130 km por segundo, deixando enormes trilhas de dejetos pelo caminho. Esses dejetos são como sementes para novos sistemas solares, podendo se tornar em outras estrelas, planetas, talvez até mesmo um planeta como a Terra, com vida inteligente destruindo o meio em que vive. Parece um cometa gigantesco. Não conseguimos ver essa imagem no céu, pois é uma imagem obtida através das ondas ultravioletas, e ondas ultravioletas são invisíveis aos nossos olhos. Não podemos ver tudo. Por mais de 400 anos, Mira já era estudada pelos astrônomos, mas desta vez puderam ver uma cauda em ultravioleta. Isso graças ao telescópio espacial GALEX. Se fosse possível viajar pela cauda de Mira na velocidade da luz, levaria apenas 13 anos, cerca de 3 vezes a distância da Terra até a próxima Centauri, a estrela mais próxima da Terra. A estrela maravilhosa é uma estrela que está conhecendo o fim dos seus dias, pois é uma gigante vermelha. Gigantes vermelhas são gigantes muito maior do que o nosso Sol amarelado. Se Mira estivesse no lugar do nosso chefão do dia, abocanharia Mercúrio, Vênus, nós e Marte, e a Lua, Phobos e Deimos também. Mas o chefão não perde por esperar. O Sol, o nosso Sol, também será uma gigante vermelha daqui a uns 5 bilhões de anos. Se não for, pode me chamar de mentiroso. Por ser uma gigante vermelha, Mira ejeta gás e poeira pelo espaço, perdendo massa, muita massa. A cada 10 anos, mais ou menos, Mira perde massa equivalente à massa da Terra. Nos últimos 30 mil anos, Mira já semeou pelo menos uns 3 mil planetinhas do tamanho da Terra, ou uns 9 planetões do tamanho de Júpiter. Essa cauda brilhante e única de Mira é formada graças à velocidade vertiginosa da estrela vermelha, juntamente com o fluxo do material que ela expele pela nossa galáxia. Enquanto todas as estrelas da Via Láctea giram em torno do disco da galáxia, Mira faz diferente. Não gira junto, mas passa pelo disco. Mas Mira não é a ovelha negra, é a gigante vermelha. Mira não está sozinha nessa jornada pela Via Láctea. Na verdade, Mira é chamada também por Mira A, pois é uma estrela dupla. A estrela anã branca Mira B acompanha Mira A, e as duas vão girando em torno da outra lentamente, em uma órbita que se completa a cada 500 anos. Mira fica na constelação de Cetus, também chamada de Baleia. Vamos ver Mira, ou pelo menos ver onde fica Mira. É no céu.
procure durante a noite. Nesta época, agosto, a baleia nasce por volta da meia-noite ao leste. Aqui está a baleia. Ao lado de peixes, baleia está na região do céu chamada de mar, como eu já falei no vídeo de aquário. A estrela mais brilhante é esta, a beta da baleia, magnitude 2.0. A segunda estrela mais fácil de ser vista é a alfa da baleia. Aqui está, com magnitude 2.5. As outras que formam o asterismo da constelação são mais difíceis de serem vistas, pois suas magnitudes são mais altas. Pois Hiparco ou Ptolomeu, um dos dois que inventaram a escala de magnitudes, fizeram questão de fazer assim. Quanto maior o número, a estrela brilha menos. E como se isso não bastasse, fizeram em escala logarítmica. Então a regra de 3 não funciona nessa escala. Mira está aqui. Veja a Mira, magnitude 6.45, invisível aos nossos olhos, mas você pode ver Mira pelo telescópio, se bem que não vai ver nada diferente do que pode ser visto olhando para outras estrelas, já que para obter imagens mais detalhadas, precisamos de telescópios maiores, como o VLTI do ESO, Chile, ou o telescópio espacial Galaxy, que vê ondas ultravioleta, ou ainda antenas radiotelescópicas para ouvir as estrelas. E este foi o vídeo sobre Mira. Um dia Mira poderá ser vista a olho nu, mas não consegui essa simulação. Ficamos à espreita. Inscreva-se nesse canal se não for inscrito para não perder os demais vídeos. Depois de se inscrever, volta aqui para assistir mais vídeos como esse. Não se esqueça do seu poderoso like. Comente, esse canal é seu. E agora tem uma coisa muito importante para falar para você. Eu ia ficar quieto, mas resolvi abrir o bico. Então vou falar. Fui!